Bom, pessoal, vamos falar então sobre cuidado do farmacêutico no manejo de alergias e doenças respiratórias. Sou Márcia dos Ângeles e a gente está trabalhando então numa perspectiva do terceiro desafio global de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde. Já na nossa primeira aula, a aula de comunicação em saúde, a gente abordou esse tema, O tema que a OMS lançou em 2017 para ser trabalhado então mundialmente é o uso seguro de medicamentos. E o objetivo é então, em 5 anos, então desde 2017, reduzir em 50% os danos evitáveis, graves e evitáveis, associados a medicamentos em todos os países nesse período, nos próximos 5 anos. Então a gente tem até 2022 para cumprir esse desafio. Na verdade, esse é um desafio que vem já de longa data, É mais uma proposta para nos orientar e nos ajudar a organizar serviços que atendam essa demanda mundial. E aí a gente tem algumas sinalizações da OMS, de grupos prioritários a serem trabalhados. Então, como uma revisão, temos aí os medicamentos com alto risco de danos se usados indevidamente, os medicamentos potencialmente perigosos, que a gente tem a lista no Brasil, tanto a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar. Isso a gente pode encontrar no site do ISMP. Pacientes que tomam múltiplos medicamentos para diferentes doenças e condições, então é uma constante na farmácia, seja ela pública ou privada. E pacientes que passam por transições de cuidados, a fim de reduzir os erros de medicação e danos. Bom, o que nós temos aí de levantamento do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, em 2015, foi que a gente teve pelo menos a morte de mais de 200 mil pessoas por ano, vou tirar ali o 1.000, por falhas na assistência hospitalar e por eventos adversos evitáveis, E isso daí se dando não só porque temos dificuldades no nosso sistema de saúde, mas porque a assistência é uma atividade complexa e que envolve diversos fatores além deste. Então, se a gente fala um pouco da perspectiva de erro de medicação, esse pode ser definido como qualquer evento prevenível que pode levar ou causar o uso não apropriado de medicamentos ou o dano a paciente, quando sob controle de profissionais de saúde, pacientes ou consumidores. Então tem aí uma definição ampla, em que a gente traz a questão do erro, porque o farmacêutico ele entra em contato com erro, seja o erro do ponto de vista do uso do medicamento, seja o erro da prescrição, ou erros relacionados à regulamentação de algumas dessas, do aviamento de algumas dessas prescrições, mas o erro é uma constante no nosso cotidiano, E aí o erro ele é conceituado aí como a falha em executar um plano de ação como pretendido, ou como a aplicação de um projeto, de um plano incorreto, Os erros eles podem ocorrer por se fazer a coisa errada, que aí a gente chama de erro de ação, ou por falhar em fazer a coisa certa, por erro de omissão, na fase de planejamento ou na fase de execução. A gente tem uma diferença entre errar e violar, Então, erros são por definição não intencionais, enquanto as violações são atos intencionais, embora raramente maliciosas, e que podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos. Então, se a gente encontra erros que a gente percebe que o profissional não conhece a legislação, ou que o profissional talvez esteja um pouco desatualizado nas regulamentações, nas diretrizes e protocolos clínicos, mas a gente tem que saber como lidar com esse erro, por entender que ele é não intencional. E aí a gente também tem momentos em que a gente entra em contato, vivencia violações, quando a gente vê que na farmácia a gente
Em alguns casos a gente pode omitir em fazer a coisa certa, como por exemplo, não aviar prescrições que são... Aliás, não dispensar medicamentos que tenham prescrição médica necessária, né? Como por exemplo a hidroxicloroquina. Agora a gente já está num outro tipo de regulamentação para esse medicamento, mas antes da inclusão dele na portaria 344, a gente teve essa situação de, infelizmente, se esgotarem muito rapidamente, né, das farmácias esse medicamento, e nem sempre comprados com prescrição médica, conforme seria, né, se a gente pudesse seguir a legislação em alguns ambientes, né, alguns estabelecimentos. Bom, um exemplo de violação, se a gente olhar para uma forma mais ampla, assim, é a não adesão à higiene das mãos por profissionais de saúde em um ambiente, né, de saúde, por exemplo. Né, seja na farmácia quando a gente realizar procedimentos, seja no hospital, como a gente já tem normas mais padronizadas e tudo mais, né? Bom, então esses resultados indesejáveis, eles incluem reações adversas a medicamentos, interações medicamentosas, inefetividade terapêutica, baixa adesão do tratamento, né? Má qualidade de vida e mais experiências dos pacientes com o cuidado prestado, né? Então, a baixa adesão ela pode ser do paciente com o tratamento ou até mesmo com o serviço de saúde, né? Assim, errar é humano e medicamentos podem causar danos, né? E eu gosto de levantar que o nosso trabalho, e agora vocês se formando enquanto farmacêuticos clínicos, ele é estratégico, né? O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. Bom, essa fala é uma brincadeira, né? É uma fala do filme Tropa de Elite, que sempre vem à minha mente quando eu falo de estratégia. Mas bem, vamos falar da estratégia do cuidado farmacêutico, né? O cuidado farmacêutico ele atua como uma estratégia, então, para nos ajudar, né, a alcançar resultados em saúde. Então, alcançar resultados em saúde com o paciente, para o sistema de saúde, né, pensando numa coletividade. Cuidado farmacêutico, ele nos coloca, então, na possibilidade de identificar, de resolver, de prevenir problemas relacionados a medicamentos e nos proporciona trabalhar para a melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes. Enquanto resultados de saúde, a gente pode entender que além a nível individual e coletivo e social, a gente prevê, a gente entende como resultados em saúde aqueles que são clínicos, aqueles que são humanísticos e aqueles resultados econômicos, né? Então, o resultado ele pode ser clínico, sendo a melhora do problema de saúde ou mesmo a cura, se possível, a melhora de sintomas, a redução de crises de asma ou de rinite. No caso de resultados humanísticos, a gente está falando de melhora da qualidade de vida, né, desse paciente, a melhora da percepção geral da sua saúde, né, o fato do paciente entender que tem uma melhora na sua autonomia, que ele consegue realizar aquele procedimento que antes era tão complicado, consegue fazer sozinho e de uma maneira correta, segura e efetiva para o seu tratamento. Resultados econômicos também, né, tanto para o estabelecimento, a nível do sistema de saúde e também da pessoa, porque um paciente que tem uma melhora na sua adesão ao tratamento pode ter resultados econômicos de redução de hospitalizações, né? E aí a gente vê tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde, como também redução de da aquisição de outros medicamentos, né? Como, por exemplo, se a gente tem a prevenção de agravos ou de redução de crises na asma, a gente vai ter um menor consumo aí de broncodilatadores, né, de uso inalatório, por exemplo. Então, trabalhar com cuidado, trazer resultados em saúde pode nos proporcionar resultados nessas diferentes perspectivas. E em relação aos problemas relacionados a medicamentos, a gente tem que estar sempre pensando, né, sobre o ponto de vista de uma farmacoterapia racional, de uma farmacoterapia ideal. Ou seja,
um medicamento que tem, né, a gente considerando os parâmetros, ele é necessário, ele é efetivo, ele é seguro e, além disso, ele é conveniente para as necessidades e as possibilidades desse paciente. Em relação à qualidade de vida, né, ela é compreendida pela Organização Mundial de Saúde como a percepção do indivíduo, né, em relação à sua inserção na vida, no contexto da cultura e de sistemas de valores os quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, quando a gente fala para além da saúde, né, então bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional. Além, claro, dos relacionamentos sociais, né, tanto com a família e amigos, como também com a saúde e alguns outros serviços que são acessados por essa pessoa, né? Então, o cuidado farmacêutico ele é um modelo de prática, e por ser um modelo de prática, ele tem uma filosofia, ele tem um processo de trabalho definido, ele tem necessário ter uma gestão da prática e uma regulamentação dela, né? Tudo isso a gente pode ver lá no documento do Conselho Federal de Farmácia de 2016, que está na plataforma, e a gente também já trabalhou na primeira aula, e que traz ali a referência do processo de cuidado, né? Processo de cuidado farmacêutico. Então, ele tem aí em sua essência uma referência ao método científico e também a abordagem ali, né, do PDCA, né, que é o método de gestão, né, que a gente considera ali o ciclo de planejar, fazer, verificar e agir. Então, numa configuração cíclica em que a gente possa continuar avaliando, reavaliando, até a gente realmente chegar aos resultados esperados, né, ou almejados. Bom, em relação à primeira fase desse processo de cuidado, vai ser importante a gente fazer o acolhimento ou identificar a demanda, né? E aí, para isso, o farmacêutico ele precisa fazer uso das suas habilidades, né? Que a gente trabalhou ali na primeira disciplina de comunicação, como, por exemplo, a escuta ativa, né? Esse é o momento que se tem a oportunidade de fazer a oferta do serviço. Então, é necessário que o farmacêutico se apresente, né? E apresentar, falar seu nome. Boa tarde, eu sou a Márcia, sou farmacêutica, em que eu posso lhe ajudar? Né? Ou se eu já tiver aí algum roteiro de algum serviço que eu queira implantar, a gente pode adaptar essa abordagem. Mas é importante que nesse acolhimento, né, nessa identificação da demanda, a gente tenha essa escuta ativa para os problemas e as dificuldades, as necessidades desse paciente, de forma que a gente possa desenvolver o melhor plano de cuidado possível, né? E aí vai ser necessário a gente fazer uso da comunicação verbal e não verbal. Saber falar, saber fazer as perguntas adequadas para então conseguir captar essas respostas para que a gente possa, quando aplicável, até fazer uma triagem, né? Ver se realmente eu consigo resolver essa demanda desse paciente hoje, agora, no momento de dispensação, ou no momento de conciliação, ou eu preciso marcar um outro encontro para que a gente possa conduzir esse atendimento, né? Então, nesse momento, eu consigo até triar de acordo com a situação, quando aplicável. A segunda fase, então, a próxima fase, né, do processo de cuidado vai ser a identificação das necessidades de saúde do paciente, família ou comunidade. E aí a gente tem que pensar em alguns aspectos, como, por exemplo, o paciente pode vir sem um medicamento prescrito, uma demanda, uma queixa de saúde que não tenha nenhum medicamento prescrito. Ele pode vir com uma queixa de saúde, uma demanda em que tem um medicamento prescrito já, que ele já está fazendo uso, né? Então vai ser importante que a gente faça a anamnese farmacêutica, né? Uma anamnese adequada, com as perguntas corretas e bem estruturada, para que a gente possa definir, né, o que é a queixa do paciente, diferenciar do que é a necessidade em saúde, né?
Além disso, tem que ter também a habilidades para realizar um exame físico adequado, a depender dessa queixa e necessidade identificada, e ter em mãos também instrumentos de avaliação que nos apoiem para avaliação ou rastreamento até de alguns problemas de saúde, tá? Uma próxima fase, então, tendo visto qual é a necessidade de saúde desse paciente, a próxima fase vai ser o planejamento. Então, se eu conheço, coletei aquelas informações de uma forma adequada, né, que eu tanto na forma de perguntar como a forma de registrar essas informações para que posteriormente eu venha avaliar elas. Bom, essa é a fase agora em que eu faço o planejamento e realizo as intervenções. Então é necessário que eu tenha aí em mãos algumas ferramentas, né? E aí sempre baseado na saúde, né? Saúde baseada em evidências, essa perspectiva em que nós não inventamos intervenções, nós não buscamos intervenções conforme indicações, orientações que não estão baseadas em evidências, né? Então, para isso a gente tem que fazer mão de usar, né, protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, utilizar consensos de entidades clínicas, buscar mesmo de uma forma bem criteriosa as evidências que nos apoiem a realizar, né, um plano de cuidado, né, a definir um plano de cuidado, para que nos auxilie aí nessa tomada de decisão. Então, se eu percebo que o paciente tem uma necessidade em saúde, que eu vejo que tem uma diretriz no Brasil que orienta como deve ser o diagnóstico, o tratamento, o monitoramento desse paciente, né, nessa condição de saúde, então eu tenho que buscar essa informação para me apoiar na tomada de decisão. Porque pode ser também que eu precise fazer daqui a pouco uma intervenção que comunica com outro profissional de saúde, né? E aí eu preciso ter em mãos essas referências para poder trocar essas figurinhas, né? Eu brinco assim, mas para referenciar mesmo a nossa conduta, né? E aí ter ferramentas para o automonitoramento à mão para que eu possa planejar e orientar o meu paciente a acompanhar a sua condição clínica. Como, por exemplo, ferramentas para automonitoramento a gente pode ter no caso de um paciente que tenha asma, ele pode fazer um diário. Então eu forneço um diário em que ele vai registrar, de acordo com os parâmetros que estão nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos para o tratamento da asma, quais são os critérios que podem definir o controle da asma. Então ele vai no diário relatar ali se ele teve despertar noturno, se ele precisou usar o broncodilatador, né? Se ele precisou, se teve limitação das atividades dele naquele dia, para que quando esse paciente retorne ao meu consultório eu possa fazer a avaliação desses resultados que ele registrou, porque nem sempre as pessoas lembram das coisas, né? No caso de ele também precisa acompanhar a pressão arterial, porque esse paciente não é só asmático, mas também é hipertenso. Então, eu posso fornecer a ferramenta em que ele vai registrar ali as medidas da monitorização residencial da pressão arterial. Só que quando a gente fornece uma ferramenta, a gente precisa também dar enfoque à educação em saúde e ao treinamento de habilidade, para que o paciente possa realizar essas medidas de uma forma confiável, né? E que sejam sempre de uma forma padronizada e que eu possa utilizar esses resultados para avaliar mesmo a condição clínica desse paciente. Então a gente vai ter aí também ferramentas de apoio, como por exemplo softwares que ajudam na adesão ao tratamento, ou mesmo o alarme do celular que ajude a lembrar essa pessoa que está na hora dela utilizar o corticoide inalatório, porque ela costuma esquecer. Então, preciso ter, né, conhecimento e ter aí à mão também algumas ferramentas de apoio que também vou precisar trabalhar com o paciente. Tudo isso que eu tenho a definir, né, a buscar ali na literatura, nas práticas, enfim, e o que eu tenho de conhecimento e habilidade, eu preciso negociar com o paciente, né? Sempre falo que esse é o nosso grande diferencial em relação ao modelo biomédico, ao modelo mais anterior ao que a gente está trabalhando, né? Que é
incluir o paciente, a gente inclui o paciente nas decisões, porque na verdade quem vai lá fazer o uso do medicamento é ele. Então, eu preciso negociar com ele e verificar se essas estratégias que eu estou propondo, elas são adequadas, né? Se elas são convenientes para o tratamento dessa pessoa. E aí, em alguns casos, pode ser necessário que a gente faça um encaminhamento a outros profissionais de saúde, né? Que já que nesse meu planejamento, uma das minhas intervenções seja um encaminhamento. E aí realmente é também necessário a gente saber fazer essa comunicação com esse outro profissional, seja ela por telefone, muitas vezes vai ser por forma escrita. Então também é preciso fazer isso de uma forma adequada e consensuada com o paciente. Não adianta você escrever um encaminhamento, encaminhar esse paciente para os serviços de pneumologia, se esse paciente não concorda, né, com esse tipo de procedimento, com esse tipo de processo, com a entrega com encaminhamento para um outro médico, enfim. Uma outra questão, então, na etapa seguinte, vai ser a avaliação dos resultados e a avaliação das intervenções. Então, o que das suas intervenções, aquelas que você planejou e negociou com o paciente, o que foi absorvido, né, na rotina desse paciente e quais foram os resultados dessas intervenções, quais foram os resultados dessas mudanças que a gente propôs para o paciente, né? Então, para isso vai ser necessário que a gente solicite o retorno desse paciente, né? É preciso ter essa combinação aí depois do planejamento, das intervenções, da negociação, combinar com ele um retorno que seja de acordo com o tempo que você precisa para poder observar esses resultados, né? E também de acordo com as necessidades e possibilidades desse paciente. De novo, saúde baseada em evidências, né? A gente pode ver nas diretrizes e protocolos qual o tempo que a gente precisa fazer algumas reavaliações. Então, os retornos podem ser considerando também esses parâmetros, né? A gente, então, vai precisar, para isso, fazer uma busca ativa do paciente. Às vezes, a gente marca o retorno com ele e ele esquece. Então, eu preciso lembrar, preciso fazer essa comunicação, né? E também preciso fazer essa avaliação crítica desses resultados, né? Aquilo que nos é relatado, aquilo que nos é observado de resultado, a gente precisa ter uma avaliação bem crítica para poder passar para a próxima etapa. Seria, bom, deu certo as minhas intervenções? Deu certo. Então, eu posso dar alta para esse paciente, o problema de saúde foi resolvido, ou o problema que ele tinha relacionado com o medicamento foi resolvido e ele atingiu os objetivos terapêuticos. Então, eu posso dar alta para esse paciente, me colocar à disposição para que ele retorne, né? Ou a intervenção foi concluída, né? E aí eu também preciso encaminhar para um outro profissional para que eu possa ainda fazer uma próxima avaliação, ou não deu certo essas minhas intervenções, eu preciso fazer uma nova avaliação, ainda está dentro do escopo das minhas atividades, eu preciso ver quais são as outras estratégias que eu possa trazer para esse paciente para ajudá-lo, né, a resolver esses problemas que a gente ainda não conseguiu resolver. Então, numa oportunidade de alta, a gente faz a avaliação da satisfação desse paciente com o nosso serviço. É importante, né, se você está num estabelecimento de saúde, público ou privado, levar esses resultados para o seu gestor. É importante você ter esse acompanhamento, né? E esse registro todo tem que ser sistematizado, né? A gente tem ali uma outra barrinha nessa figura do conselho, que o conselho criou, que coloca a documentação do cuidado prestado. Então, todo esse processo, ele precisa ser devidamente documentado, né, registrado, e a gente também já comentou também um pouco sobre isso, de como fazer o registro adequado dessas informações, em qual formato e tudo mais. Mas precisa ter essa documentação na sua farmácia, no seu consultório, para que você possa fazer o acompanhamento desse paciente caso ele retorne ao serviço, seja porque não foi ainda concluído, né, o plano, a gente ainda não conseguiu resolver todos os problemas, ou seja porque ele agora apareceu com um novo problema, com outra questão.
Então tem ali o resgate dessas informações. Então, assim, não é por nada que está no centro dessa figura o cuidado centrado no paciente, família e comunidade, porque essa é uma perspectiva na qual a gente tem trabalhado, né, enquanto serviços farmacêuticos no mundo, né? Então, assim, para isso, né, para você ter um cuidado centrado na pessoa, é necessário você compreender o contexto em que essa pessoa vive, né? Se a gente está falando de um paciente, a gente está trabalhando para adesão ao tratamento, por exemplo, vai ser importante conhecer como é que ele se relaciona com o sistema de saúde, com a equipe de saúde. Quando você pede para ele retornar, né, no clínico, se ele se dá bem com aquele profissional, e tem segurança e consegue comunicar suas angústias para que esse profissional possa fazer uma nova intervenção ou não. Se ele teve uma má experiência com o plano de saúde dele e não quer voltar mais, evita ao máximo ir. Bom, conhecer essa relação desse paciente vai ser importante para que a gente possa realmente fazer uma intervenção efetiva quando um encaminhamento, né? Importante também a gente conhecer como é que ele se relaciona com a doença, e existem fatores relacionados com as doenças que implicam mesmo na dificuldade para adesão ao tratamento, né? Um paciente que tem artrite reumatoide, que começa a ter uma maior deformidade nas mãos, isso pode dificultar ele a fazer o tratamento mesmo da artrite reumatoide, né? Porque ele não consegue nem abrir o blister, não consegue tirar o comprimido do blister. Então, às vezes a própria doença pode dificultar a adesão ao tratamento, bem como fatores socioeconômicos, né, gente? Se não tem dinheiro, não tem como ter medicamento. Se esse medicamento não está disponível no sistema público e eu não tenho como adquirir, né? Então a gente tem um problema aí já de não adesão primária, em que o paciente não consegue nem ter acesso a esse medicamento. Tem outros fatores também que são relacionados ao tratamento. Então, tratamentos com colírios, se um paciente que faz uma cirurgia de catarata, agora ele tem que fazer colírio com uma frequência no olho direito, e ele na próxima semana faz uma nova cirurgia, ele tem que usar outro colírio no olho. Então, às vezes o tratamento acaba no outro olho, né? O tratamento acaba implicando em maior dificuldade na adesão, a adesão mesmo, né? Bom, e além disso, também fatores relacionados com o paciente. Porque o ser humano, como diz o senhor Mauro Silveira de Castro, o ser humano é um ser de vontade, né? Então, não sei em qual momento que ele tá daquele problema de saúde, não sei, a depender do tipo de problema, né? A gente falou no início também do curso sobre o quanto os farmacêuticos estão responsáveis por fazer a comunicação de más notícias, né? E em que etapa dessa compreensão, essa assimilação de mais notícias que esse paciente está, para que eu possa compreender e intervir da melhor forma possível, né? Pensando que existem aí modelos que nos ajudam a refletir sobre isso, né? A compreender em que situação que esse paciente está. Se ele está no momento de mudança de comportamento, se ele tem uma doença crônica, então algo na vida dele vai ter que mudar, né? A doença crônica implica num tratamento crônico, que implica em mudanças de hábitos de vida, implica numa mudança de rotina. Então, em qual estágio de mudança de comportamento esse paciente está, para que eu possa trabalhar favorecendo para que ele chegue numa manutenção de um novo comportamento, né? Evitando recaídas. E aí falamos da farmacoterapia ideal. Vou passar um pouquinho aqui para que vocês depois possam revisar esse material, né? A gente não precisa, eu não preciso ler tudo, mas trouxe aqui essas características, reforço para que, enquanto fizermos os nossos planos, as nossas avaliações, é preciso ter em mente esses parâmetros, né? Esses pilares de uma farmacoterapia ideal e racional. Né? Então, o paciente precisa utilizar todos os medicamentos que necessita, a questão da necessidade, a questão da efetividade, segurança e conveniência. Caso não tenhamos atingido, né, os objetivos em algum desses
desses parâmetros, né, alguns desses pilares de avaliação, a gente vai ter aí problemas relacionados com medicamentos, que podem ser categorizados, já foram categorizados para nos ajudar, inclusive na avaliação. Quando você for fazer ali a redação do seu plano de cuidado, do seu registro de atendimento, né? O plano de cuidado é esse planejamento, mas eu quero registrar todo o atendimento. Então, eu quero registrar também, além dos dados subjetivos, objetivos, eu quero registrar a minha avaliação. E como é que eu avalio, Márcia? O que eu tenho que escrever ali? Né? Então, quando a gente tem problemas relacionados com medicamentos, a gente tem algumas categorias de problemas relacionados com aqueles princípios da farmacoterapia ideal, né? E a gente tem potenciais causas aí que estejam relacionadas a esses problemas. Então, se o medicamento é desnecessário, se eu tenho a necessidade de um medicamento adicional, vai que esse sintoma seja autolimitado e eu possa prescrever. Então, eu tenho como fazer uma conduta, né, uma intervenção que resolve esse problema relacionado com o medicamento. Então, na minha avaliação, eu avaliei que tem a necessidade de um medicamento adicional e na minha conduta, né, no meu plano de conduta, no meu plano de cuidado, está ali a intervenção de uma prescrição farmacêutica de algum medicamento que é isento de prescrição, né, que a gente possa prescrever. Outros problemas que a gente pode identificar em relação à efetividade e à causa, né, potenciais causas desses problemas. Em relação à segurança, né, e as potenciais causas. Em relação à conveniência, né, quando a gente tem um problema de não adesão. Não é à toa que esses princípios, né, a indicação ou necessidade, efetividade, segurança e conveniência estão numa ordem de prioridade. A gente começa a avaliar, né, pelo primeiro, pela necessidade, pela indicação. Depois a gente vai avaliar a efetividade, segurança e, por último, a gente vai avaliar a conveniência desse tratamento para o paciente. Né? Então, a gente não parte quero ver se esse paciente tem adesão ou não tem adesão para resolver isso. Primeiro eu tenho que analisar, será que esse medicamento realmente é necessário? Precisa ele ter adesão a um medicamento que é desnecessário? Então, por isso que a conveniência ela vem por último, para que a gente possa avaliar os outros princípios primeiro. Então, em relação à não adesão, a gente também tem algumas potenciais causas aqui listadas, mas podem ser muito mais, né? Em relação às intervenções para resolver PRM, a gente tem aí uma lista de intervenções, que também podem haver outras, como vocês estão vendo ali no final, né? Sempre tem mais possibilidades. No ambiente virtual, vocês têm também um formulário de acompanhamento, formulário de cuidado farmacêutico que o Ministério da Saúde já utilizou no projeto de cuidado farmacêutico na atenção básica. E ali vocês têm essas intervenções e até outras, né, mais destrinchadinhas. Então, no momento do plano de cuidado, essa lista de intervenções pode te ajudar a abrir teus caminhos para traçar, né, essas intervenções e registrar, né, essas intervenções que vão ser combinadas com o paciente, vão ser acordadas. Além das intervenções para resolver aqueles problemas de saúde, né, os problemas relacionados com medicamentos, a gente tem também as intervenções farmacêuticas de informação e aconselhamento. Então, eu não só trabalho para resolver o problema que eu identifiquei, mas eu também posso fazer, né, intervenções em relação à educação do paciente ou do cuidador, por exemplo, sobre um tratamento específico, sobre alguma condição de saúde específica, sobre medidas não farmacológicas. Então, isso também é um tipo de intervenção farmacêutica que tem que ser adequadamente registrada, tá? Outro tipo de intervenção é as intervenções de monitoramento, quando a gente recomenda um exame laboratorial, quando a gente recomenda monitoramento não laboratorial, né, como testes no point of care, recomendações de automonitoramento, quando a gente fala ali do diário da asma, né, entre outras. Ou a gente pode ter também intervenções farmacêuticas do tipo encaminhamento. Então, eu posso fazer também, além das
aquelas que resolvem problemas relacionados com medicamentos, posso fazer encaminhamentos para serviços e outros profissionais de saúde. Bom, a gente tem aí tanto nessa apresentação quanto no ambiente virtual, o link desse documento do Ministério da Saúde que traz a síntese de evidências sobre a adesão ao tratamento. É bem interessante, importante que vocês vejam, leiam, né, e escolham um dos métodos que eles propõem, uma das ferramentas, para medir a adesão, tá? Então, deem uma olhada nesse documento, tem um outro também que vocês podem dar uma olhada, essa outra publicação do Manual de Adesão ao Tratamento, mas eu sugiro que vocês comecem aí pela síntese de evidências e escolham um desses métodos, uma dessas ferramentas, né, de medida da adesão para que a gente possa discutir sobre isso ali no caso clínico, tá bom? Bom, o processo de cuidado farmacêutico, então, ele traz, né, essa necessidade da gente avaliar de uma forma crítica e empática, né, as necessidades do paciente. Crítica, eu digo, baseada em evidências. Então, para eu ser crítica, eu não posso ter acesso a somente uma fonte de informação, eu preciso ter outras. Para eu ser crítica, eu não posso ficar só no relato do paciente. Se eu tiver condições de fazer um exame físico, de observar, eu preciso fazer, que isso me ajuda a acumular informações para poder fazer uma análise e uma tomada de decisão, né? Então, avaliação das necessidades do paciente relacionadas a medicamentos, esse é o nosso métier. Para então a gente fazer uma criação de plano de cuidado que atenda a essas necessidades, né? Baseado em evidências, claro, e então fazer o acompanhamento e a avaliação para determinar quando os resultados positivos forem obtidos, tá? Também está disponível nessa seção de cuidado farmacêutico a lista, né, de medicamentos isentos de prescrição. Eu busquei no site da Anvisa e já tem um tempo que o site está todo em branco. Quer dizer, só essa página da lista de medicamentos está em branco, mas como eu já tinha baixado anteriormente, eu compartilhei aqui com vocês, tá? Então tem a instrução normativa de 2016 que lista quais são os medicamentos isentos de prescrição e que nós podemos prescrever. Então, né, o farmacêutico clínico vai poder prescrever. E aí tem aqui nesse quadro a lista dos medicamentos que se aplicam a esse módulo, a essa disciplina que a gente está trabalhando, tá? Vocês vão dar uma olhada lá, deem uma olhada nos outros também, porque é importante a gente ter isso daí sempre à mão, tá? Que vai ser importante para a gente fazer as nossas próximas atividades. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre cuidado farmacêutico, sobre o processo de cuidado, para rememorar aí quais são as nossas responsabilidades, né, nesse encontro com o paciente que vem a mim com alguma queixa, alguma necessidade relacionada com alergias ou doenças respiratórias. Então a gente precisa partir sempre de quais são as nossas responsabilidades, quais são as nossas necessidades. E bom, a gente tem possibilidades de serviços, né? Então por isso que é importante que vocês leiam mais até a definição e os tipos de serviços farmacêuticos que a gente pode fornecer a esses pacientes, tá? Que isso também vai ser importante para a nossa atividade final. Então tem aí o link, também está disponível no ambiente virtual, tá ok? Então até o próximo!